Livro de Ruth, capítulo 1. Está gravando? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Tem alguma Bíblia escrito rumores de fome. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos, um se chamava Malom, e o outro Quilion. Eles eram efrateus e moravam em Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela só com os 2 filhos, os quais os 2 filhos naquele lugar tomaram 2 mulheres moabitas. O nome de uma das mulheres era Orfa, e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Senhor Deus, fala conosco, Pai, noite dos provocadores de milagre. O livro de Ruth é um livro pouquíssimo pregado, pouquíssimo, e conta uma história de uma família, Cláudio, que era para dar certo em tudo. Por quê? O seu Elimeleque e a dona Noemi, eles moravam em Belém. Belém, para quem não sabe, é a terra de Davi, e a terra onde depois nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Belém quer dizer muito mais do que a gente imagina. A palavra Belém quer dizer terra do pão, ou casa do pão. O que eu suponho é que em Belém tinha muitas padarias, muitas panificadoras, se fazia muito bolo. Em volta de Belém devia ter muita plantação de trigo, que não é do trigo que nós conhecemos hoje. Aquele tempo era semolina, um trigo mais puro. Mas nós lemos aqui que houve rumores de fome. E como pode haver rumores de fome na casa do pão, na terra do pão, aonde tem padarias em tudo quanto é lugar? Para quem não sabe, o pão naquela época era a comida principal do dia. Se comia pão com tudo, pão com peixe, pão com carne. Talvez você fale assim: ah, só pão, pastor. Nós somos acostumados com arroz e feijão, é a nossa cultura. Mas naquele tempo nem imaginavam em arroz e feijão. Era o pão, o peixe, a carne, o trigo, bolo, azeite. Essa era a comida. E como teve rumores de fome na casa do pão, e aquele homem, aquele pai de família, ele faz algo que muitas pessoas fazem nesse dia. Ele deixou a casa do pão. Belém representa a igreja, a casa de Deus, e foi embora para Moabe, um lugar onde adorava outros deuses. É como se você resolvesse hoje sair da igreja e voltar para o mundo, e voltar às velhas práticas, ou às práticas que você nunca cometeu, mas agora vai cometer. Elimeleque, ele pega a tua família, tua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, tiram de Belém, tira da casa do pão, porque houve rumores de fome. Cuidado com os rumores. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de eu continuar a pregar. Aqui tem pessoas de todas as idades, tem jovens, adolescentes, tem jovens, tem ancião, tem meia idade, tem melhor idade e tem até criança. Hoje nem tanto, mas um tempo atrás o brasileiro gosta muito de novela. Sim ou não? Sim, eu já assisti novela. Quantas novelas eram mais puras, mais engraçadas?
Mas é difícil um jovem, principalmente um jovem da minha idade, ou qualquer jovem que esteja aqui, que nunca leu um romance. Quem nunca leu um romance? Principalmente quando você está na flor da idade e começa a conhecer o amor. Quem nunca leu um Machado de Assis? Eu era fã de Érico Veríssimo, um romancista gaúcho. Érico Veríssimo escreveu um romance lindo chamado Olhai os Lírios do Campo. Depois ele escreveu Clarice. Depois ele escreveu Um Lugar ao Sol. Depois ele escreveu o romance mais lindo que eu li na minha vida, chama-se Música ao Longe. Depois de Música ao Longe ele escreveu um romance chamado Saga. O livro de Ruth é um romance dentro da Bíblia. É uma história de uma família em que nós vamos ver amor, traição, pessoas que quebraram a cabeça. Mas entre Érico Veríssimo, Música ao Longe, Saga, Clarissa, Um Lugar ao Sol e outros livros que eu li, não existe um romance mais lindo do que o livro de Ruth. E agora nós estamos desenrolando aqui o novelo e falando para você que o nosso amigo Elimeleque, ele tira a família e vai para Moabe. E a história diz que Elimeleque, ele fica rico em Moabe. Geralmente é isso que acontece. As pessoas se distanciam de Deus e dão uma melhoradinha de vida e vai falar assim: olha, não, a igreja era tudo furada. Os dois filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se apaixonam em Moabe e casa. Um casa com Ruth e o outro se casa com Orfa. Jesus fala de Elimeleque. Jesus conta uma parábola que um homem muito rico estava contando as suas sacarias. E de repente veio uma voz e disse para ele assim, porque ele dizia assim: olha, eu não preciso de mais nada. E veio uma voz e disse para ele: louco, hoje pedirão a tua alma. Nós lemos aqui que Elimeleque morre. Eu acho que Jesus estava falando de Elimeleque, sim, porque eu imagino Elimeleque lá contando suas sacarias, porque ele fica rico em Moabe. E de repente o anjo da morte, porque a morte é um anjo, a morte é um espírito, eu já preguei isso aqui, aparece para ele e fala: vamos. Ele fala: não, eu quero voltar para Belém, eu não devia ter vindo aqui, eu vou sacrificar o Senhor, eu vou fazer um altar. Não tem jeito, a morte leva Elimeleque. A maldição é tão grande que a Bíblia fala que morre também os filhos Malom e Quilion. Agora imagine 3 mulheres, Noemi a esposa e as 2 noras, sozinha em Moabe, conhecida na Bíblia como terra da maldição. 3 caixões na casa deles, e aquelas mulheres envergonhadas. Noemi conhecia o povo de Deus, Noemi era de Belém. Agora Ruth e Orfa eram moabitas. Noemi resolve falar para as noras: olha, é o seguinte, eu já sou velha, não vai dar tempo de eu engravidar de novo e ter filho, porque a lei era assim, que aquelas mulheres só poderiam casar com os irmãos dos falecidos. E Noemi fala: eu vou mudar a minha história, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar, você da internet, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a congregar. Noemi fala: Orfa, faz o seguinte, volta para os seus pais. Ruth volta para os seus pais. E Orfa decide voltar para os pais dela, lá na terra da maldição.
Mas abra a tua Bíblia, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Segundo o historiador, Ruth tinha 16 anos. Quantos anos? Me ajuda a pregar. Quantos anos? Agora eu coloco na minha cabeça como que pode uma menina moabita não querer voltar com os pais e ir com a sogra voltar para Belém. Essa sogra foi sensacional. Eu imagino essa sogra, antes de tudo acontecer, arrumando cozinha, varrendo a casa e falando para as duas noras: lá em Belém, lá em Israel tem um Deus maravilhoso, que quando nós éramos escravos no Egito, Ele abriu o mar e nós passamos a pés enxutos, e outro lado cantamos o hino da vitória. Aquilo foi enchendo o coração da pequena Ruth, da menina Ruth. E a sogra dizendo assim: olha, lá em Israel, em Belém, existe um Deus que quando os levitas tocaram a corneta e o nosso povo gritou, as muralhas de Jericó caíram e nós atravessamos e conquistamos aquela cidade que Deus tinha prometido a Abraão. Aleluia. Você já pensou se isso acontecesse nos dias de hoje? A sogra converter a nora? Apesar que tem muitas noras mais convertidas que a sogra. Aquela menina fala: eu quero ir com você, minha sogra Noemi. E se você for ler na tua casa, nesse romance maravilhoso, a sogra fala: não, fica aí, ela fala: não me inste para que deixe, como nós lemos aqui, o teu povo agora é meu povo, o seu Deus é o teu Deus, eu quero. Mas a sogra fala assim: nós vamos ter dificuldade, mas eu vou. Imagine agora uma senhora e uma jovenzinha andando pelo deserto, porque o caminho de Moabe até o caminho de Belém é um caminho de deserto, ali com os rostos cobertos por causa do luto, vestido preto, porque se vestia de preto por causa do luto, as pessoas não querendo chegar perto delas, porque houve a morte de 3 homens naquela casa, e a morte de homens na casa significava uma maldição na família, as pessoas tirando dela, e ela chegando em Belém. Irmãos, presta bem atenção que eu vou falar. Noemi, ela era belenita, ela era da casa do pão, ela sabia servir a Deus. Noemi foi muito bem recebida, mas Ruth não. Infelizmente ainda acontece isso nas nossas igrejas. Nós recebemos as pessoas que nós chamamos de irmãos, mas quando recebemos um drogado, uma pessoa perdida, nós falamos: esse aí é moabita, esse é da terra da maldição. Noemi foi bem tratada, mas Ruth, a pequena, não. A menina Ruth não foi bem tratada, mas no coração daquela menina pulsava: eu quero conhecer o Deus da minha sogra, eu quero conhecer o Deus da minha sogra. Quando a pessoa coloca no coração que quer se converter de verdade, não esse bando de trouxa que vem tomar banho aqui e depois nunca mais volta, esse bando de covarde que vem só tomar banho aqui no tanque. Mas eu tento, eu não sou belenita, eu trato bem, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu não vou fazer o que fizeram com Ruth.
Ruth queria mudança. Ruth queria mudança. E ela sai a procurar emprego. Depois você lê na tua casa. E ninguém dá emprego para ela em Belém, porque olhavam para ela e falavam: é maldita. Quem nascia em Moabe era considerado maldito, não acreditava em Deus. Eu quero agradecer o Cláudio. Cláudio, você está nos ensinando, Cláudio. Você está nos ensinando, Cláudio. Porque o Cláudio veio de um outro ministério, lá ele era obreiro. E eu não precisei falar nada para o Cláudio. Quando termina o culto, ele arruma as cadeiras. Vê se tem copo no chão. Vai olhar na cozinha. Vê se está tudo em ordem. Muito obrigado, meu irmão. Você está me ensinando também. A boca que pede é mesmo que agradece. E eu aposto que lá, aonde você era, lá você era discipulado até com fogo e ferro. Não, aqui é com amor, irmãos. Aqui é com amor. Lá falavam para você: não, se você não fizer, você está em maldição. Não, aqui é com amor. Me perguntaram sobre a marcha para Jesus. Vai ter marcha para Jesus domingo? Vai ter sim. Nós vamos marchar, quebrando o banheiro aqui, reformando o banheiro. Amém? Os outros que não quiserem vir quebrar o banheiro, está liberado, não é proibido ir na marcha. Nós vamos marchar de outro jeito. E agora, coitadinha da Ruth, ela chegava e pedia, talvez assim: eu quero um emprego aí de baby sister, de babá. As pessoas olhavam: você é maldita, vai embora. Ela chegava na outra casa e falava: eu sou diarista, eu quero fazer uma faxina, pode pagar baratinho. As pessoas falavam: você? Aqui é Belém. É a mesma coisa chegar aqui e falar: aqui é templo de fogo, dá licença, seu lugar é lá no catimbozeiro, no macumbeiro. Felizmente ainda existe esse pensamento. Mas a pequena Ruth, ela queria, meu Deus, ela queria o Deus de Noemi. Ela não importava o que ela ia precisar fazer. Ela queria fazer. Ela queria fazer. E ela vai pedir emprego numa fazenda em que só homens trabalhavam. Era uma vergonha uma mulher trabalhar na roça. E ela bate lá numa fazenda, o capataz, para humilhar ela. O capataz fala: olha, temos aí cevadas para colher. Você quer colher? Ela fala: eu quero. O capataz fez para humilhar ela. Enquanto ela estava colhendo cevadas, irmãos, a gente não sabe o que é cevada, mas a gente conhece milho. Vamos trocar por milho? Amém? Amém? Enquanto ela estava colhendo milho, os outros funcionários riam dela, falaram: lá, maldita, lá colhendo milho, nem sabe colher milho, não tem prática. Não tinha mesmo, mas tinha vontade. O importante não é ter prática, o importante é ter vontade. Ruth capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5.
Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Boaz era o dono da fazenda, viu, irmãos? E respondeu o moço, que estava no posto dos segadores, ou seja, estava colhendo, e disse: esta moça é moabita. Essa moabita aí, irmão, já é pejorativo, entendeu? Já querendo falar mal, é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Olha um minutinho para mim. De repente me para uma carruagem lá, na frente daquela fazenda, e sai Boaz. Irmão, Boaz era uma mistura de Giannichini com Arnold Schwarzenegger. Boaz era o bonitão, era o ricão, era o sheik do local, era o fazendeiro. E ele entra, eu imagino o capataz e os outros empregados querendo esconder Noemi, porque eles, ou melhor, Ruth, porque eles colocaram Ruth ali para humilhar ela. E ele dá uma olhada e ele se encanta por Ruth, ele se apaixona por aquela menina, e fala: quem é aquela moça? Por isso que eu disse que é um romance. Quem é aquela moça? E os empregados que estavam colhendo também falam: olha, pejorativamente, querendo falar mal, é moabita. Veio com Noemi. Noemi era meio parente de Boaz. Ele fala: é? Chama os funcionários, chama os colhedores. Um pouquinho. Versículo 15. Você pensa que vai terminar assim a mensagem? É? E levantando ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixar colher, não censureis, e deixai cair uns punhados, e deixai-os ficar, para que os colhas, e não a repreendais. Boaz fala assim: olha, aquela moça, vocês estão tirando sarro dela? Ela sabe trabalhar? Não sabe nada, mas eu estou vendo que ela tem vontade. Ela sabe colher, coitadinha. Ela ia pegar uma espiga de milho, nós estamos falando de milho, que ele caiu o pé de milho, ela machucava a mão, nunca tinha trabalhado, mas ela dizia assim: existe um Deus que a minha sogra falou que tem aqui, eu vou vencer. Boaz dá uma ordem para os funcionários: deixa ela colher, faça mais, sem ela ver. Pega umas espigas e joga nos pés dela, sem ela ver, por trás dela. Não repreenda, não deixa ela ver. Imagina os funcionários falando: não, mas a espiga foi nós que colhemos, nós queremos pegar a nossa parte aqui, porque trabalhava, quanto mais colhia, mais recebia. E Boaz fala: não, eu sou o dono da fazenda, vocês não estão entendendo. Pega as espigas que vocês colheram e coloca em volta dela. Agora imagina a Ruth, ela vai lá no pé de milho e puxa uma espiga. Ali o cesto dela devia ter umas 5, 6 espigas, o dia inteiro trabalhando. De repente ela puxa um milho, ela olha no chão, ela começa a contar 1, 2, 3, ela começa a pegar aquelas espigas e encher o cesto dela. Ela olha para cima e diz: verdadeiramente existe um Deus em Israel. Verdadeiramente o Deus da minha sogra está aqui nesse lugar. E as lágrimas caindo, ela pegando as espigas, enchendo o balaio, enchendo o
cesto, e Boaz do outro lado olhando e falando: vai, enche, enche. Ela foi enchendo, ela foi enchendo, ela foi enchendo. Irmãos, você vai sair daqui com o cesto cheio nessa noite. Eu estou contando a história de Ruth para você, uma provocadora de milagre, que não desistiu, que chegou em Belém, foi rejeitada, mas ela não desistiu, e ela olhava e dizia: olha, mais uma aqui, mais uma bênção aqui, mais uma bênção aqui, mais uma bênção aqui, porque quanto mais se colhia, mais ganhava dinheiro. Mais uma bênção aqui. História bonita, né? Vai ficar bonita agora, fica de pé. Não apaga a luz, não. Não apaga, não. Hoje é noite dos provocadores de milagre. Eu quero que você só feche os olhos. Irmãos, aqui é Belém. E pelos olhos da fé, eu sinto assim: uma grande carruagem parou na porta da nossa igreja. E da carruagem desce um maravilhoso Boaz, pastor, não, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus chega até aqui e vê que aqui tem pessoas que talvez não tenham muita prática, mas têm vontade. E Jesus diz assim: olha, tudo que tem aqui é meu. E ele chega para o Espírito Santo e diz assim: quem são esses que estão aí? O Espírito Santo fala: eles vieram colher, mas eles não têm muita prática, mas têm vontade. E Jesus dá uma ordem dizendo: chama os meus anjos, que são os portadores da bênção, e derruba no pé de cada um as bênçãos que eles estão precisando nessa noite. Porque eu me apaixonei pela igreja, eu me apaixonei pela noiva. Eu imagino os anjos falando assim: não, fulano e nem fulana não merece tanto. Jesus falando: não, eu sou o dono da fazenda. Tudo que tem aqui é meu. Entrega, 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 entrega. Vai pegando aí, meu irmão. Rei labachere cantere batsuri labas. Eu fiz tudo esse rodeio, contei toda essa história para dizer para você que você vai embora com o cesto cheio hoje, com balaio cheio hoje. Ei, cantere batila batsuri labas. Aleluia. A Bíblia diz que Boaz, pode olhar para mim agora, se casa com Ruth, assim como Cristo se casou com a igreja. Vai lá no último capítulo de Ruth, capítulo 4. Versículo 21. Para mim encerrar a mensagem com chave de ouro. E Salmão gerou Boaz.
E Boaz gerou Obed, que era filho de Ruth, com Boaz. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Você não entendeu? Da descendência de Davi nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não entendeu ainda? Da descendência de uma maldita, de uma moabita, nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Agora pode apagar a luz.